Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse vídeo é especialmente para você que se dedica ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode encontrar alguma dificuldade em entender alguma coisa ou mesmo gostar de companhia no estudo. Junte-se a nós, inscreva-se no canal, acesse a playlist O Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os vídeos são numerados na ordem em que está o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso facilita você a se inteirar do assunto. Nós continuamos o estudo dos termos que nós encontramos na introdução, chama-se notas históricas. São termos encontrados e a contextualização. Se você não assistiu o vídeo anterior, de número 9, pause, acesse na playlist e aí você vai ter uma solução de continuidade com este vídeo. Mas se você não quer perder tempo, você vai entender da mesma maneira. Kardec, nessa introdução, ele cita alguns termos que não são correntes da época do século XIX e agora nós também não tratamos com ele com facilidade para que nós possamos entender melhor os evangelhos. Para que a gente tenha um entendimento mais profundo, é muito importante que nós conheçamos também o Antigo Testamento. Pause, dê uma olhadinha na playlist Estudo da Bíblia, onde você vai entender um pouquinho melhor como é a construção da Bíblia, facilita o seu estudo. Vamos lá, fariseus. A gente vai ver eles durante todos os evangelhos, os 4, eles estão de picuinha com Jesus, sempre procurando motivo de discussão, de intriga e querendo passar uma rasteira em Jesus. Quem são os fariseus? Do hebraico, parash, que quer dizer divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das sucessivas interpretações dadas sobre o significado das Escrituras e que haviam se tornado artigos de dogma. Então, nós temos lá o Pentateuco, onde são os livros escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, com uma série de leis de conduta, porque Moisés não apenas legislou a respeito do relacionamento do homem com Deus, mas ele também, como uma pessoa sábia, um condutor daquele povo, fez leis para que harmonizasse o convívio das pessoas. Bom, esses fariseus, eles se apegavam a inúmeras escrituras onde eram explicadas e adicionadas essas regras de conduta, de proceder. Eles ficavam se apegando a minúcias, a detalhes. Entre os doutores, os estudiosos da lei, isso era motivo de intermináveis discussões, falando-se, na maioria das vezes, de simples questões de palavras ou de formas, parecidas com as disputas teológicas e com as sutilezas da escolástica da Idade Média. Surgiram daí diferentes seitas e cada uma pretendia ter exclusividade da verdade e, como quase sempre acontece, detestando-se cordialmente umas às outras. Então, nada mudou. Um exemplo, bom, olha, o sábado é o dia dedicado a Deus, então, do entardecer de sexta-feira até entardecer do sábado, é proibido qualquer atividade laboral. Você não pode trabalhar porque é um dia dedicado a Deus. Ah, tá bom. Então você não pode fazer nada. Ah, então assim, olha, vamos criar uma regra. Você pode ir até a sinagoga, que é o local onde eles se reuniam para discutir a lei, se a sinagoga estiver a 2.000 passos.
Se você der 2.300 passos, já não pode ir nessa sinagoga. Então, assim, a lei, né, que foi feita para recordar para o homem separar um tempo para se relacionar com Deus, acabou servindo de contar passos até quando que você podia andar para chegar numa sinagoga. Umas coisas assim sem sentido e que, entretanto, elas permanecem até o dia de hoje em muitas religiões, onde se apegam à forma e se esquecem do conteúdo da lei. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. Sua origem remonta aos anos de 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob os domínios de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus. Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria, também perseguiram esses fariseus. Entretanto, este último, Alexandre, tendo devolvido suas honras e seus bens, fez com que eles retornassem o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que os fariseus desapareceram em consequência da dispersão do povo israelita. Por que esse 70, da era cristã foi tão marcante? Foi que o Império Romano, na época não existia, mas se tivesse existido, ele ia passar um trator por cima de toda Jerusalém. Ele destruiu o templo, não ficou nada, não ficou pedra sobre pedra. Os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas, cumpridores rigorosos das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de partidarismo, inimigos dos inovadores, eles fingiam ter uma grande severidade de princípios, mas, sob a aparência de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de vencer na vida do que objeto de uma fé sincera. Possuíam apenas aparência e a ostentação de virtude, mas, naquela época, exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Eles cumpriam a lei, ai, como ele é bonzinho, Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que, acima de tudo, ensinava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia da lei o espírito que vivifica, a lei que mata, esforçou-se durante toda a sua missão em desmascarar essa hipocrisia e criou, consequentemente, inimigos enfurecidos entre eles, razão pela qual se uniram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e crucificá-lo. Eles eram seguidores da lei, doidos para seguir uma regrinha, uma lei. Um exemplo deles, não nas deficiências, mas no zelo excessivo pelo cumprimento da lei, é Saulo, da cidade de Tarso, que depois foi conhecido como Paulo de Tarso. Você vê a que ponto uma pessoa pode se transformar. Escribas. Quem eram os escribas? Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá, Reino do Sul, lembrando, e a certos encarregados, gerenciadores dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente
aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eles tinham ideias comuns com os fariseus, farinha do mesmo saco, com os quais compartilhavam os mesmos princípios e a antipatia contra os inovadores. Eis porque Jesus os coloca na mesma reprovação. O que é uma sinagoga? Do grego, sunagogue, quer dizer reunião, congregação. Havia apenas um único templo na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Se nós estudarmos o Antigo Testamento, nós vamos entender que eram 4 grandes cerimônias. Por isso que eu digo sempre, para você entender o Evangelho, você precisa estudar o Antigo Testamento. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos, né? A ele quem? Ao Templo de Jerusalém, em peregrinação para as principais festas, como as da Páscoa, não é a nossa Páscoa de coelhinho, ovo, não, a Páscoa judaica, a da consagração e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez diversas viagens a Jerusalém. As outras cidades não possuíam um único templo, mas sim sinagogas, edifícios onde os judeus se recolhiam nos dias de sábado para fazer orações públicas sob a direção dos anciões, dos escribas ou dos doutores da lei. Ali também se faziam as leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, cuja participação era aberta a todos. Foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que passaram a habitar serviram-lhes de templos para a celebração dos cultos. Bom, agora nós temos outras figurinhas que eram os saduceus, também viviam apoquentando Jesus. Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. Assim foi chamada devido a Sadoc, seu fundador. Sadoc, saduceu. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Os fariseus acreditavam, vamos lembrar. Contudo, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte. Apenas o serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que acreditavam se limitar à sua providência. Não esperavam nada da vida futura, era aqui e agora. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, baseavam-se no texto da antiga lei, não permitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contavam com personagens importantes e tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. A crença deles era muito diferente, lógico que a da briga. Essênios ou Esseus. Seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus, e cujos membros habitavam uma espécie de mosteiro, formando uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e virtudes rigorosas. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição.
não se casavam, condenavam a escravidão e a guerra, tinham bens em comum e se dedicavam à agricultura. Ao contrário dos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, e dos fariseus, enrijecidos com as práticas exteriores e para os quais a virtude era apenas aparência, não tiravam nenhum partido nas disputas que dividiam essas duas seitas. Tipo assim, não tem nada com isso. Seu tipo de vida se parecia com a dos primeiros cristãos e os princípios morais que professavam fizeram algumas pessoas pensar que Jesus tivesse feito parte desta seita antes de começar sua missão pública. O que se tem certeza é de que Jesus pode tê-la conhecido, mas não há nada que prove que ele a tenha adotado, e tudo o que se escreveu sobre este assunto não tem comprovação. Então, Jesus não foi essênio. E, por último, terapeutas, do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuem, servir, cuidar, ou seja, servidor de Deus ou curador. Seguidores judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham uma grande afinidade com os essênios, dos quais professavam os princípios. Como estes últimos, dedicavam-se à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era simples e moderada. Não se casavam, dedicavam-se à contemplação e à vida solitária e formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a referir-se aos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eram cristãos. Sendo judeus ou cristãos, era evidente que, do mesmo modo que os essênios, formavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então, nós tivemos contato com esses termos para que nós possamos entender melhor os evangelhos. Até o próximo vídeo. Obrigada.